Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, 6 horas da manhã, 25 minutos, 6 horas da manhã, 25 minutos do dia 30, segunda-feira 30 de junho de 2025. Horário 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, vamos lá. 25 minutos de 2025. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Atenção, atenção, contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Atenção, 123 países com suas tropas de coalizão do Tribunal Penal Internacional, Marinha, Exército e Aeronáutica na defesa do território da América do Norte, América do Sul, América Central e também componentes que são países do Caribe. Já temos a organização Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, já identificados. Temos a revelar que não existe erário, não há capacidade financeira nenhuma para a estabilidade dos regimes colocados pela teocracia do Irã, dos BRICS e também da China, da Rússia, da Turquia e da Norte-Coreia. Nós já estamos com as tropas estabelecidas através das diretrizes do Supremo Tribunal Mundial. O Supremo Tribunal Mundial estabeleceu o reset para o dia 1º de janeiro de 2026. Então, de hoje, dia 30 de junho de 2025, até o dia 1º de janeiro de 2026, o dólar vai perder todo o valor. A moeda será depreciada porque ela vai ser substituída pelo Amero, moeda com lastro ouro. Então, todas as moedas estabelecidas nos países que não estão fazendo a determinação do Supremo Tribunal Mundial, que é o reset da moeda para a nova estabilidade financeira quântica mundial, ou seja, fica totalmente obsoleto o sistema tributário financeiro mundial existente no momento. Não tem mais o compositor financeiro estabelecido dentro das leis de mercado. Deixa de existir. Então já houve a intervenção no Irã de todas as criptomoedas. Não tem mais criptomoedas no Irã. Todo o capital foi levado ao Banuvi de endereço incerto. Não conhecem o endereço onde foi mandado e estabelecido esta criptomoeda do Irã. O Irã, conjuntamente com a Rússia, a China, a Norte-Coreia, eles querem se estabelecer no embate nuclear que não tem forma de sobreviver e de estabelecer nenhuma forma de interpretação de
submissão ao poderio de capacidade atômica. Não existe, não há. Aquele que for o primeiro a querer estabelecer suas bombas para serem acionadas, ele será destruído. É o caso da Coreia do Norte. A Coreia do Norte, ela já está posicionada porque vai ser a primeira a ser destruída. Todas as dependências de bombas nucleares na Coreia do Norte. Então eles estão já na posição de empate, ou seja, na posição de conflito nuclear no dia de hoje, 30 de junho de 2025. Eles querem, porque querem destruir a Coreia do Sul, então todo o posicionamento pode partir no momento com a ignição. Ou seja, num primeiro momento que o norte-coreano querer estabelecer a detonação das bombas, ele vai ser borrado do mapa do continente chinês. Entenderam? E isso pode afetar, que já está afetando, toda a composição das armas nucleares chinesas. Todas as suas bases, todos os seus redutos subterrâneos, onde eles têm os submarinos, onde eles têm todo o seu armamento e arsenal nuclear, como também toda aquela região da Rússia. Então a situação ela é real. Aqui no Brasil nós já temos a prisão determinada e imediata no dia de hoje, dia 30 de junho de 2025, desta teocracia sem nenhum tipo de procedimento de averbação jurídico desta máfia que é o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Os elementos já foram todos eles identificados, seus bens confiscados e sua captura determinada pelas tropas da Interpol, da Europol e de 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, como também a membresia do Supremo Tribunal Mundial, como também o Tribunal Internacional, posto que está estabelecido os crimes contra os direitos humanos e sequestro de brasileiros, como também a sangrar a população brasileira através de impostos. Não pode você elaborar cobrança de imposto quando não existe calamidade. O que eles fizeram foi estabelecer enriquecimento para o paiol, para as armas do Irã. O Irã, ele quer se estabelecer na República Federativa do Brasil, onde todos os seus líderes se encontram acautelados. Eles não fugiram para o Catar, não fugiram para a Arábia, não fugiram para nenhum país desses, eles estão no Brasil. Então, aqui no Brasil, o embate ele já está formalizado, onde vem todas as tropas já estabelecidas. Então nós temos posicionamentos cirúrgicos, temos a captura deste filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, e todos os seus elementos de governo. O posicionamento dos governos, que são senadores, deputados federais, partidos políticos, eles têm o dia de hoje, segunda-feira, segunda-feira, 30 de junho, para abdicar do posicionamento deste terrorista, filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva e o seu governo. Se todo aquele que compõe o governo do Brasil, ele quiser abdicar, ele pode sair, ele vai responder à justiça estabelecida pelo Supremo Tribunal Militar, e ele vai aguardar as diretrizes.
mas não vai compactuar com estes terroristas que estabeleceram o Brasil a uma sangria financeira que deixou o Brasil morto de fome. As pessoas não têm o que comer e eles estão matando nos hospitais. Não tem possibilidade de vida, de pagamento de salários, de aposentados. Não há recurso financeiro, porque todo o recurso financeiro foi alocado para o enriquecimento na tríplice fronteira do Irã, aqui na América do Sul. Então, tem várias tríplices fronteiras. Tem a fronteira da Venezuela, do Peru e do Brasil. Tem a fronteira do Peru, Chile, Bolívia. Tem a fronteira do Paraguai, da Argentina e o Brasil. Tem a fronteira do Paraguai, do Uruguai. Ou seja, tudo está localizado porque eles querem o domínio. Então, todos os contratos de gaveta estabelecidos das emissoras de televisão com a China não têm mais valor e todos os representantes chineses na República Federativa do Brasil sabem que vão ser levados à prisão. Todos. Então, já está estabelecida o embate que já é um fato, não há como retornar atrás. Já estamos todos posicionados na guerra nuclear. Certamente que o único que quer e está agora no momento soltando bombas, mísseis, lá em Israel, na capital, no domo, onde eles que são, se dizem muçulmanos, querem destruir a pedra onde foi... A pedra que eles têm lá, né? A pedra onde foi feito o sacrifício, que é a mesquita sagrada deles em Israel. Eles estão querendo formatar já o embate. Então, aqui no Brasil, em 26 estados, em 5.070 municípios, todos eles estão monitorados. Todos os iranis, que são terroristas com treinamento terrorista, que eles ocupam prefeituras, governos de estado, também estão infiltrados nas unidades de carência financeira, que são as favelas. Todos já estão monitorados. Queremos dizer a todos os 88 facções do narcotráfico e também as famílias estabelecidas no narcotráfico, Comando Vermelho, como se chama, Comando da Capital, e também as 10 superintendências, que elas são rotativas da Polícia Federal, todos já estão descobertos. Os seus líderes todos serão abatidos. Se você não se entregar, você vai ser morto. Entendeu, meu amigo? Vai ser morto. Vai ser desova. Então é melhor vocês abdicarem, se colocarem em situação real, porque você vai querer ser escravo dessa gente, você vai querer se submeter a este engodo que não deu certo. Vocês dos partidos políticos, senadores, deputados federais, governadores, prefeitos, vocês vão querer se submeter a esta tropa de infelizes ladrões que quiseram submeter o país e o mundo, o planeta, a uma opressão. A ONU não existe mais. Estão fazendo reunião lá na Espanha para querer remir a sua composição, como dizendo, sim, nós erramos, a ONU errou, e nós estabelecemos medidas opressivas e imorais, mas agora nós estamos nos querendo remir. Eles não têm chance. A ONU administrativa são os únicos que não vão ter possibilidade de abdicar, porque todos eles foram premeditados e planejaram
um sórdido esquema de querer se postular como gestores da Agenda 2030. Ou seja, ficou estabelecido que haveria o reset mundial, onde todos os países seriam autossuficientes através das benesses da natureza, através da benesse do bom comportamento, e eles se maquiaram, se colocaram como lobos. Eles disseram, sim, nós vamos fazer essa administração acontecer, mas a realidade provou que eles são ladrões, e se estabeleceram para esse crime. Então a ONU, sem chance nenhuma de existir mais, deixou de existir. Então nós estamos já na captura, já com pagamento 10 milhões na Tríplice Fronteira, do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico, dos turcos, dos norte-coreanos, dos chineses, dos russos. Estamos todos já posicionados, porque eles não podem ter a liderança mundial. Acabou isso. Não existe essa possibilidade. Então nós agora estamos no embate. E também os que quiseram favorecê-los, que é o caso da França, do Macron, da Inglaterra, que também quis favorecê-los, vários países que entraram em suspeição, dando urânio enriquecido do Brasil para o Irã e para outros países, eles mesmos. Então, está tudo descoberto, nós estamos com as tropas, temos os endereços, temos os CPFs, temos tudo para suas capturas. Pedimos à população que preste atenção, não se submetam às intenções destes déspotas, porque a intenção deles é fazer o monitoramento que está sendo feito na China e que a China está em revolução civil. Já acabou lá o sistema da dinastia Han. Não existe mais a dinastia Han. Está todo mundo lá em guerra civil. Entendido? Então a China, ela já está se libertando, já está o conflito, já está tudo já determinado. E isto tudo devido a que eles querem estabelecer o monitoramento da população civil, cortar a liberdade de expressão, cortar os direitos adquiridos. Eles querem fazer, que já lançaram aqui no Brasil, que eles vão submeter a população do Brasil a roubar todos os órgãos, rim, pâncreas, coração, como se chama, cirurgia de olho, tudo para eles fazerem o pagamento, ou seja, criarem o sistema de venda de órgãos. E isso tudo já descoberto, não tem para onde correr. Então, nós estamos procurando esse filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, o Alckmin, os partidos políticos, os proprietários dos partidos políticos, que eles já caíram em desgraça. Então, a população civil da República Federativa do Brasil já está em prontidão. Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Exército, Marinha e Aeronáutica. Nós estamos já com o levante contra este sistema operacionalizado pelos comunistas que quiseram estabelecer a escravidão através da Huawei, sistema de internet chinês, a monitorar o cidadão brasileiro e produzir o cidadão brasileiro à escravidão. E tenha certeza, nós temos que nos libertar destes opressores. Eles enganaram todo mundo, enganaram os que estavam com as boas intenções, que estabeleceram, se vocês forem bons administradores, para beneficiar a população, a que haja o equilíbrio através de direitos, que eles não querem dar direitos, eles querem impor
as medidas opressivas e morais para destruir a população. Eles provaram isso. Então nós agora estamos em posição de guerra, guerra nuclear atômica. Quem está falando? É o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga. Então, sinto muito, sentença dada na arbitragem, não tem recurso, não tem como recorrer, não há forma de parolar. Se você quer se reivindicar, se remir, pedir misericórdia, estamos todos querendo favorecê-los, mas vocês têm que se entregar. Se você não se entregar, vai cair em desgraça você e a sua família. Não vai ter o que comer, onde morar, não vai ter direito a nenhum sentido. Então, você decide. Você quer ter a sua liberdade ou você vai ser escravo dessas emissoras de televisão, do Roberto Marinho e de outros que fizeram contrato de gaveta com a China? Acabou. A Anatel, acabou também, o presidente da Anatel, todo mundo preso. Acabou isso. Não tem quem mexer na plataforma da internet, querendo entrar, espetar, tirar o sinal. Fudeu, vai preso. Vai morrer no calabouço, não tem para onde ir. Acabou tudo isso. Então, já esta posição não existe mais. Estamos entendidos? Hein? Bom, então, por favor, tomem cuidado, porque não tem forma de retrocesso. Hoje, dia 30 de junho de 2025, já está posicionamento dado. Então, você que quer ir na passeata gay, que quer ir na passeata da maconha, que você está reivindicando, achando de que você está querendo impor o seu direito de dar o rabo, enfim, de ser homossexual. Você tem todo o direito de ser homossexual sempre e quando você não queira impor e não queira bater de frente com a população que não tem esse mesmo privilégio. Vocês têm que viver dentro das regras morais. Então, para viver dentro das regras morais, vocês têm que se dar ao respeito. E vocês sabem que tanto o Irã, como a China, como a Rússia, como todos que estão reivindicando que vocês pensam que eles estão a favor da sua liberdade, não, eles estão querendo massacrá-los, matá-los, exterminá-los. Tá entendendo? Estou sendo claro? Então, meu filho, se vocês veem as passeatas na Hungria, vocês veem as passeatas nos Estados Unidos, você vê as passeatas na Europa, tudo viado, tudo lésbica, é um problema de vocês. Mas vocês pensam de que vocês têm que promulgar que o Irã está certo, que a China está certa, que a Rússia está... Vocês estão enganados. Vocês vão ser exterminados. Entenderam? Porque eles não conseguem conviver com vocês. Deu para entender? Eles matam todo mundo. Ouviram? Então, vamos diretamente às realidades e vamos posicionar a realidade. Maiores informações entraremos em contato. E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, nome e sobrenome, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência, meu CPF, 510-466-447-34. Banco Mercado Pago. Por favor, nos ajudem, temos que pagar a internet e o telefone. Contas atrasadas. Por favor, nos ajudem. Maiores informações entraremos em contato. Então já está tudo posicionado. Cada dia é um dia. E nós temos que estabelecer as normas. Abatemos a armada do Irã, não tem mais navio do Irã, não tem mais porto dos Houthis, acabou o porto deles lá, eles não têm como lançar mísseis, absolutamente nada. Se houver algum míssil... Muito bom dia, 30 de junho de 2025, horário 7 horas da manhã, 56 minutos.
Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro na função intervenção em 17 países da República Federativa do Brasil, no continente de Centro-América, no continente de Sul-América. Estamos na captura de Luiz Inácio Lula da Silva, os seus agregados no governo federal da República Federativa do Brasil, nas suas atividades em funcionários públicos a quererem assumir o Mercosul. Temos a prisão determinada pelo Tribunal Penal Internacional. Temos a captura em todo o território da América do Sul, da América Central. Este indivíduo, ele é um terrorista, filho de uma puta, conjuntamente com seu vice, Alckmin. Todos eles são terroristas identificados. Eles venderam urânio enriquecido, conjuntamente com outro filho da puta que deu a logística, Macron. Funcionário público da França, executivo. Eles estão com a prisão determinada. Então, nós estamos procedendo. No dia de hoje, 30 de junho de 2025, horário 7 horas da manhã, 58 minutos. Temos que pegar este filho da puta que roubou o dinheiro do Brasil, estabeleceu impostos até não conseguir mais localizar ou inventar algum imposto, e eles estabeleceram o IOF. Então, nós estamos determinando a captura e a prisão imediata deste filho de uma puta e o seu governo de ministros do Supremo Tribunal Federal e a puta que os pariu. Entenderam? Como também todos os nomeados em superintendências, em autarquias, todos estes filhos da puta, todos vão presos imediatamente, através de ordem dada ao Tribunal Penal Internacional, ao Tribunal Internacional, ao Supremo Tribunal Mundial, porque se trata de terroristas, assassinos, matadores, que estão matando a população da República Federativa do Brasil, como também do continente da Sul-América e da Centro-América, com a ameaça de jogar bombas atômicas. Eles têm essas bombas, esse urânio enriquecido, eles têm acautelados em 26 estados e no Distrito Federal da República Federativa do Brasil, estes terroristas filhos da puta. Também estamos levando a intervenção do consulado do Irã, do Hamas, do Hezbollah e a puta que o pariu, todo mundo preso. Também da China, da Rússia, esses filhos da puta. Os dois países se encontram com guerra civil. Já está a guerra civil estabelecida na Rússia. Já está estabelecida a guerra civil na China. Também desse turco filha da puta Erdogan e a puta que os pariu. Tá tudo já pegando fogo naquela área. E do norte-coreano que nós vamos jogar as bombinhas lá, vamos explodir com esse filha da puta do norte-coreano. Entendeu? Porque tem que ter, né? Uma explosão para que eles vejam aquilo tudo, né? Pegar fogo e se fuder todo mundo. Estamos entendidos? E isto tudo no dia 30 de junho de 2025. Horário: 8 horas da manhã. Segunda-feira, 30 de junho de 2025. 8 horas da manhã. Já estamos procedendo. Acabamos com a Marinha do Irã, acabamos com tudo. Não tem tratado de paz, não tem porra nenhuma. Tem tiro, porrada e bomba. E você, filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, tu vai pra Argentina? Que beleza! Milei, prende esse filho da puta, toda a delegação e coloca no cárcere. Entendeu, Milei? Quem tá falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro e interventor pelo Tribunal Penal Internacional. Com 123 países, com as suas forças armadas, estamos já determinando a prisão deste filho da puta, porque ele não vai para fazer negócio, não vai para favorecer o mundo, ele vai para roubar. É um ladrão filha da puta, terrorista, narcotraficante. E todo mundo em cana.
Acabou para esses filhos da puta. Não tem mais serventia no Brasil e em lugar nenhum do planeta. Entenderam? Por favor, Milei, muchas gracias, querido hermano. Por favor, vamos a proceder a la prisión de este hijo de mil puta, Luis Ignacio Lula da Silva, Alckmin y toda su delegación de gobierno brasilero, que son funcionarios públicos terroristas, hijos de puta. No van a asumir el Mercosur porque quieren robar, quieren establecer sus negociatas para el robo específico. Y todos no tienen inmunidad diplomática, son terroristas, hijos de puta, que mandan bombas atómicas. Entonces, hermano, ya estamos en la guerra y tenemos que atribuir todo este proceso porque es la guerra mundial. No hay ningún tipo de recurso, no hay absolutamente nada. Y las autoridades brasileras, el ejército, la marina y la aeronáutica ya están bien informados. Y estamos con todas las tropas, estamos con los submarinos nucleares atómicos en todo el océano Atlántico para procesar a matar, destruir cualquier hijo de puta en 17 países de América del Sur, que son 10 fronteras secas con Brasil y 7 en el Caribe. Gracias, hermano, que Dios te bendiga, felicitaciones por su trabajo extraordinario. ¡Viva la Argentina! Maiores informações entraremos em contato. E conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 447 34. Mercado Pago. Por favor, nos ajudem. Temos que pagar 2 faturas de telefone e uma de internet. 2 agora, né? De internet. Por favor, nos ajudem. Gratidão. Terceira live, 30 de junho de 2025. Horário 10 horas da manhã, 29 minutos. O ministro da Justiça regulamenta o uso de inteligência contra as investigações da contra-espionagem da Polícia Federal, da BIM, de 60 agências de inteligência. Lewandowski, ele é um braço armado do narcotráfico. Lewandowski, ele quer interferir através de uma portaria ao qual não está em vigor, trazida pela informante do G1 Conexão Globo News. Esta moça cada vez mais se complica mais. Dani, você sabe que nas investigações internacionais, quanto mais você fala, mais você fica complicada. Porque você está fazendo ao enfrentar ao combate do Supremo Tribunal Federal, do ex-presidente, que busca a maioria na Câmara e no Senado, Lewandowski, esse filho da puta, velho, filha da puta, ladrão, narcotraficante, que ele e o filho dele está envolvido no INSS. O filho dele roubou, por enquanto, 20 bilhões. 20 bilhões. O filho do Lewandowski. E o Lewandowski, ele acharca o narcotráfico. Ele faz o arrego. Ele cobra o arrego. Entendeu? Esse velho filho da puta do Supremo Tribunal de Justiça. Então, Daniele e também Valdo, não há posicionamento legal para vocês quererem utilizar o Estatuto da ABIN para cercear as 60 agências de inteligência
que estão na captura do comando da capital de 88 facções, também de 10 superintendentes da Polícia Federal, e cercear vocês, Lewandowski, e o governo desse filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, e a puta que os pariu. Então o crime de você anunciar uma tentativa de crime expõe a esse meliante Luiz Inácio Lula da Silva, expõe os teus contatos na Polícia Federal, entendeu? E te complica ao ponto de você estar envolvida no comando do narcotráfico na República Federativa do Brasil. Você já é militante. Você acha que está fazendo uma boa ação? Isso te complica, garota. Entendeu, pirralha? Tá entendendo? Você e essa cambada aí de metidos a Pikachu, assassino, travestido de Polícia Federal. Sabemos com quem você anda, com quem você fala. Principalmente com esse filho da puta do Lewandowski e o filho dele, que está sendo investigado de roubo qualificado no INSS. E que ele está apavorado, ele não sabe o que fazer para poder pegar o dinheiro e sair fora não sei para onde. Porque ele está pedindo. Tá entendendo? Ele e o superintendente da Polícia Federal. Deu para entender? Acabou essa porra do Supremo Tribunal Federal e a puta que o pariu desses meliantes funcionários públicos de carteirinha, porte de arma, que só vão levar tiro, porrada e bomba. Deu para entender ou tá difícil? Tá entendendo, garota? Então, Conexão Globo News, vocês estão mais complicados e mais envolvidos no tráfico de drogas. Expuseram a emissora de televisão, expuseram os irmãos Marinho, expuseram os italianos, expuseram todo mundo. Vocês são o reduto de narcotráfico. E vamos investigar. Vamos cair em cima de vocês. Ouviu, Daniele Lima? Por favor, conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu nome e sobrenome. Oscar Aníbal Chiappano, @gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 44734. Plataforma Banco Mercado Pago. Por favor, nos ajudem, que tenho que pagar 2 internets, que agora venceu a segunda, e tenho que pagar 2 telefones, 2 contas de telefone celular. Nos ajudem, por favor. Gratidão. Acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chiappano. Hoje, dia 30 de junho do ano de 2025. A seguir, vamos assistir todas as matérias que o juiz Oscar Aníbal Chiappano enviou para o mestre Dinho, ok? Então, por favor, por gentileza, a seguir, vamos assistir todas as matérias de utilidade pública nacional e internacional.
Lo que parecía imposible se acaba de hacer realidad desde el Congreso. Nueva ley entra en vigor a partir de mañana, 28 de junio, que promete cambiar la vida de millones de inmigrantes. La ley llamada residencia, para todos los indocumentados que llevan más de 5 años en el país, son elegibles para estar de manera legal en el país y aplicar para una residencia permanente sin salir del país. Eles chegaram a um consenso sobre como resolver a questão de Gaza e uma implementação rápida pelo fim da guerra. Ó, presta atenção aqui então. As hostilidades em Gaza terminarão dentro de 2 semanas e as condições finais envolverão 4 nações árabes, incluindo o Egito, Emirados Árabes, Arábia Saudita e provavelmente o Catar, tá? Que vão administrar a faixa de Gaza, substituindo a organização terrorista Hamas. Os líderes remanescentes do Hamas enfrentarão o exílio em outros países, enquanto os reféns serão libertados. Várias nações ao redor do mundo aceitarão inúmeros habitantes de Gaza buscando imigração. A expansão dos acordos de Abraão levará a Síria, a Arábia Saudita e outros países árabes e muçulmanos a reconhecer Israel e a estabelecer relações oficiais. Israel declarará sua disposição para a resolução futura de conflitos palestinos sob o conceito de 2 estados, dependendo das reformas da autoridade palestina. Os Estados Unidos reconhecerão a implementação limitada da soberania israelense na Judéia e Samaria. O general do Maduro confessou tudo como era esperado. Ele já tinha confessado na Espanha e agora o bicho vai pegar. O ex-general venezuelano Hugo Armando Carvajal Barrios, conhecido como El Pollo, se declarou culpado por conspiração para importar cocaína para os Estados Unidos. Ele foi acusado de engajamento em narcoterrorismo em benefício das Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e de crimes relacionados a tráfico de armas. Carvajal era diretor da inteligência militar venezuelana e líder do cartel de Los Soles. Desde 1999, abusou do povo venezuelano e corrompeu instituições para facilitar a importação de toneladas de cocaína. Coordenou também carregamento de 5,6 toneladas de coca num avião DC-9 que foi apreendido no México. Forneceu armas automáticas e explosivos às Farc para promover tráfico e terrorismo. Sepúlveda, com tantos serviços prestados assim ao mundo do crime, o que esse grande servidor da era Hugo Chávez merece agora? Eu começo por saudar aqui a doutora Fabiana Barroso, que não estava há pouco. E, bom, eu queria dizer o seguinte, o Hugo Carvajal é mais do que um criminoso comum. Ele é, na realidade, uma das peças-chave não só do governo de Hugo Chávez e depois também do regime Maduro, mas ele é uma peça-chave do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, ele opera essas máquinas do narcoterrorismo, essas máquinas do tráfico de drogas. E, por exemplo, Carvajal operava dentro da Venezuela um dos pilares do regime, que é o Cartel de Los Soles, chamado Cartel de Los Soles pelas divisas dos militares que compõem e comandam o Cartel de Los Soles. Então, ele, ao se declarar culpado de todas, antes de começar o julgamento, ao se declarar culpado, ele vai propor à justiça americana uma colaboração para decifrar e desvendar todos esses aparatos criminosos do regime chavista, mas que respingam em todos os governos que colaboravam com o chavismo, inclusive os governos petistas no Brasil, mas outros mais. Então ele pode ser uma chave importantíssima para se mapear
todos os dutos, não apenas da corrupção, mas a corrupção também das instituições e a corrupção eleitoral e outras mais operadas sob o chavismo, não apenas dentro da Venezuela, mas fora. Eu só termino lembrando que, nesse momento que nós estamos falando, está explodindo um caso gigantesco na Espanha contra o governo socialista espanhol, exatamente conectado com o regime do Maduro na Venezuela. Donald Trump, na campanha, fez uma promessa de que iria combater, defender a liberdade, está fazendo isso, e que iria também combater duramente o narconegócio. E aí tem a ver com o Brasil. E aí uma pergunta que fez aqui o Sérgio Cardoso para a gente, que vale a análise dos três aí, quem quiser falar sobre isso. A delação do franguinho da Venezuela, né? A justiça americana desestabiliza a fantástica bagunça da canhota no continente. Pega o acordo do diálogo interamericano, pega o Foro de São Paulo, o Eixo do Mal, Irã e Companhia Limitada de uma vez? Essa é a pergunta do Sérgio, meu caro Sepúlveda. Pega todo mundo, Carvajal, o papo dele, a justiça americana pode incluir aí toda essa turma da corrente do mal na América Latina? Tomara que isso vá acontecer. Você acredita que isso possa realmente acontecer? Olha, eu assim não costumo ser muito otimista assim em relação a essas coisas, mas eu acho que ele, as coisas dele, as revelações que ele tem a fazer, as confissões que ele tem a fazer, as delações que ele tem a fazer, vão mais na linha do Foro de São Paulo propriamente, e de toda a atuação do Foro de São Paulo enquanto máquina que dominou e domina em boa parte a política sul-americana e com tentáculos na Europa, volto a dizer. E ele tinha ele também era responsável por essas conexões com governos europeus. Então, a mim me parece mais que ele, como chefe da inteligência do regime do Chávez, ele vai ter muito conhecimento de financiamento de campanhas, de financiamento de atos políticos, de subversões, agitações levadas para outros países. Agora, ao diálogo interamericano, eu sinceramente não vejo muito bem que ele possa revelar muita coisa. Não me parece, pelo que eu conheço. O que eu conheço mais é toda a atuação do chavismo propriamente, é que talvez nós não tenhamos presente diante do inferno que estamos vivendo agora. Os outros governos petistas, eles eram amplamente ligados ao chavismo e o governo do Lula foi um dos sustentáculos do chavismo para que ele não caísse nas grandes crises que ele teve. Inclusive, por exemplo, pressões, a pressão que o Brasil fez sobre o governo da Bolívia, derrubando o governo legítimo da Bolívia, para depois fazer subir o Evo Morales. Então, tudo isso eu acho que ele pode trazer muita informação. E a gente teve um tempo aqui também, meu caro Sepúlveda, em que, no tempo que a Venezuela estava bem de grana, se lembra? Tinha aqui consultores brasileiros do Hugo Chávez, que a PDVSA pagava, né? PDVSA bancava escola de samba no Rio de Janeiro, era um negócio assim espetacular. E agora tem a relação, a conexão iraniana, que hoje está muito presente com a Venezuela, mas a gente não sabe, né, se no tempo do Carvajal aquilo era tão forte que ele possa conectar ainda a esse ponto. Mas você tem razão. Foro de São Paulo vai entrar forte nessa dança daí. Vamos aguardar para ver como é que vai ser o baile. Esse baile é um baile aguardado. E os narcotraficantes sul-americanos estão com tudo e não estão prosas, hein? Coisa tá feia. O narcotraficante José Adolfo Macias Villamar, conhecido como o Fito, foi recapturado no Equador. O líder da gangue Los Choneros estava escondido num bunker subterrâneo em sua cidade natal, Manta. A operação militar durou 10 horas,
e foi preciso usar escavadeira para acessar o bunker do bandido. O criminoso havia escapado da prisão em 2024 e tinha recompensa de $1 milhão pela cabecinha dele. Ele aguarda extradição para os Estados Unidos, onde enfrenta 7 acusações, incluindo tráfico internacional. Los Choneros é a maior quadrilha do Equador e fornece cocaína ao cartel mexicano Sinaloa. Carol Esponza, pareceu aí uma cena digna de Rio de Janeiro, né? Onde hoje, na favela da Rocinha, tivemos a destruição de alguns apartamentos de luxo do narconegócio. Coisa impressionante. Piscina, vista maravilhosa para o oceano, uma coisa linda lá no meio da pobreza. Dureza, né? Não, a Rocinha tem mansões incríveis dos chefes dos tráficos, e a gente está falando de uma das vistas mais bonitas no Rio de Janeiro, né? Porque ela fica no morro exatamente na frente do mar. Então são mansões com vistas privilegiadas para a praia. Mas essa questão, esse caso aí no Equador também é digno de filme, né? É um narcotraficante que já havia sido preso algumas outras vezes, já explodiu prisão e aí precisou de uma operação de 10 horas para achar o bunker dele, teve que colocar uma retroescavadeira para poder achar onde ele estava. Isso aí é parte, né, de um grande cerco que está acontecendo agora, o narcotráfico aqui na América do Sul, e escancarando as vísceras exatamente desses governos de esquerda, como o do Maduro, de serem aliados com o narcotráfico. Então, nenhuma novidade o que a gente soube, que todos esses ditadores são patrocinados por todos esses grandes cartéis de droga, e que isso serve para você exportar essa revolução socialista para o resto do mundo, assim como o Irã usa todo o dinheiro de petróleo para exportar terrorismo para o Oriente Médio. Esse é o modus operandi dos governantes aqui da América do Sul. E aí não choca não, mas assim, revolta todos nós brasileiros, que a gente vê que é onde o nosso governo, né, o nosso presidente Lula coloca ali o bedelho. Ele não apoia absolutamente nada das grandes democracias, do governo Trump, mas está sempre alinhado aos piores ditadores da América do Sul. Dureza total. E agora vamos dos bandidos para o combate a uma outra forma refinada de bandidagem. Trump, sempre ele, está pedindo agora o fim do julgamento político de Netanyahu por corrupção em Israel. O presidente norte-americano pediu que Israel encerre o julgamento de corrupção contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Trump afirmou que Netanyahu está sendo alvo de caça às bruxas e que é um processo politicamente motivado. O julgamento começou em 2020 e envolve acusações de suborno, fraude e abuso de confiança em 3 casos distintos. Trump classificou a situação como show de horrores e defendeu que um herói como o Bibi não merece isso. O presidente norte-americano também garantiu que Bibi e ele passaram pelo mesmo inferno juntos durante a guerra contra o Irã. Trump prometeu que os Estados Unidos vão salvar Bibi como salvaram Israel. Agora, Fabiana Barroso, é uma missão dura tentar salvar alguém da juristocracia, ainda mais em Israel. Donald Trump está querendo salvar Bibi Netanyahu da juristocracia israelense. Fabiana Barroso, será que ele conseguirá essa missão digna de um Tom Cruise? Olha que Tom Cruise realmente está se mantendo digno aí nos filmes. Mas a questão da juristocracia, Serrão, ela realmente é complicada, né? O Trump enfrentou isso não é uma coisa somente do Brasil ou da América Latina. Já tem livro escrito a respeito, é tese de muitos mestrados por aí, é uma preocupação que é governar através da toga, da justiça, né? Ou melhor, desgovernar, alterar o que a gente viu hoje no Supremo, que a gente vai abordar mais tarde, mas é exatamente um bom exemplo, né? Você altera uma legislação, você reforma uma legislação, você não interpreta, você muda. E é isso que aconteceu em Israel, aconteceu nos Estados Unidos, e o Trump enfrentou isso.
ele enfrentou também o assédio judicial do sistema em si, e o Bibi parece-me que também tem algo bem parecido ali. O que eu sei é que a população é dividida em relação a ele, né? Deveria ser uma discussão extremamente política, com toda certeza, mas quando você tem um assédio talvez injusto aí, judicial, tudo bem que o processo é anterior, é de 2022, se eu não me engano, ou 2020 ou 2022, mas é anterior. Então, já estava acontecendo isso. Se vocês lembram, já tinham as denúncias em relação a ele, de que ele estava tentando mexer no judiciário, inclusive comparavam ele ao próprio Bolsonaro, o que não tem nenhum sentido, né? Não tem nenhum sentido. É normal e é comum querer mexer no judiciário até, parece que é algo intocável. A gente tem exemplos, por exemplo, da Venezuela, que é uma ditadura consolidada, que mexeu no judiciário, que mexeu em várias coisas, mas ela acaba não sendo modelo disso. O modelo dela, exatamente, que a gente pode pegar para nós e que serve para Israel, serve para tantos outros países, é justamente quando você tem a violação das prerrogativas dos advogados, né, que é o último pilar. Quem vai poder defender se os advogados forem perseguidos? E as forças policiais também. Então, o exército for cooptado, se as forças policiais, como Polícia Federal e demais, forem cooptadas, acaba virando uma ditadura, e uma ditadura judiciária, que é a juristocracia, precisa dessas forças cooptadas. Então, o que o Trump está fazendo, eu espero que seja um treinamento, porque assim como ele está defendendo o Bibi, provavelmente ele vai ter que interferir e defender a América Latina, propriamente o nosso território, que está sendo um belo laboratório na questão de liberdades e na questão, inclusive, do teste, né, da regulamentação, que na verdade é censura, das redes sociais. E esses são dos pontos muito importantes que a gente precisa analisar. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva. So just like in America, the innocent people that were ridiculed and arrested on January 6th, Brazil has had a similar thing on January 8th, and we are standing to free the prisoners of January 8th. Amnesty now! Amnesty now! Ainda bem, Moraes, que meu perfil não precisa de VPN, porque, pô, imagina como é que eu te dar esse recado com VPN, né? Porque você não pode usar VPN porque você tá querendo multar a galera que usa VPN. Eu só queria te avisar uma coisa, Moraes, que isso é precioso pra você. 3 funcionários do USAID, aquela galera que ficou te orientando como derrubar as contas na época das eleições, então, eles se declararam culpados e vão fazer delação premiada. Delação é aquele negócio que você fez com o Cid, sabe? De torturar a pessoa, sabe? Mas aqui não tem tortura não, é um pouco diferente. Então, os caras vão delatar. Eu só vou te fazer uma sugestão, Moraes. Reza para não ter teu nome lá. Neste exato momento, o Irã está atacando a cidade sagrada de Jerusalém. Os vídeos estão aí, imagens impressionantes desse bombardeio. O Domo de Ferro não está conseguindo filtrar todos os mísseis que o Irã está lançando contra a Terra Santa. Vamos lá, Brasil, Fábio Alvarenga mais uma vez aqui trazendo para vocês com exclusividade, hoje neste domingo 29/6/2025. Vamos falar aqui, antes da mega manifestação, uma martelada, gente, histórica, por que não?
bombástica do Cássio Nunes Marques, que vai te surpreender, que colocou de fato a Polícia Federal na porta do alto escalão corrupto. E a única coisa que eu peço para você, por gentileza, é que você se inscreva no canal aí, olha a sua inscrição, ative o sininho de notificação, porque o jornalismo aqui é sério, dinâmico, colocando a fonte na tela, para que não haja dúvidas então das veracidades dos fatos. Vamos aqui entender o que de fato o Cássio Nunes Marques acaba de ordenar. Vamos lá, gente, o título diz aqui, ó: Nunes Marques autoriza Polícia Federal investigar 70 deputados por vendas de emendas parlamentares, gente. Meu irmão, é o que eu falo para vocês. Quando eu falo que tem um monte de banana no Congresso Nacional que não nos representa, muita gente não gosta, mas a prova está aqui, ó. Escute bem. O ministro da Corte, Cássio Nunes Marques, autoriza então a inteligência da Polícia Federal a investigar, sim, de fato, 70 deputados federais suspeitos de envolvimento em um suposto esquema de venda de emendas parlamentares, resultando então, para quem não sabe, em um desvio, gente. Senta aí porque de pé vai ser difícil você ouvir. Estimado em 1,2 bilhão de reais. As informações foram divulgadas imediatamente pelo portal do Globo. A apuração faz parte da chamada Operação Clean, que tem então como foco principal e objetivo o Departamento Nacional de Obras de Conta às secas então que acontecia aí pelo Brasil. Entre os investigados está o empresário Marcos Moura, conhecido como Rei do Lixo. Olha o Rei do Lixo, agora o Rei da Grana, hein? Que atua em 8 estados e também é apontado como um dos operadores desse grande esquema, desse grande desvio, né? Vergonhoso esquema aí, colocando o meu e o seu dinheiro que é pago através de impostos aí altíssimos por esse desgoverno que nunca deu certo na história do Brasil. E para complementar, a turma da corrupção voltando aí. Segundo o colunista, há suspeitas de que 12 deputados federais, é a Globo que está dizendo, não é o Fábio não, do Partido dos Trabalhadores do PT estejam entre os investigados. No entanto, gente, ainda não foram divulgadas informações detalhadas sobre os parlamentares envolvidos ou os próximos passos dessa investigação, ou seja, desse pé na porta da Polícia Federal que chegou ali a descobrir bilhão de reais na conta desses parlamentares aí que não honram nem o voto que receberam. Pois é, o que acontece? A Polícia Federal considera Moura um importante articulador político, utilizando então sua influência para proteger os interesses dessa organização e facilitar, por que não, a realização de contratos e pagamentos ilícitos. O caso ganhou novos contornos após investigações que revelaram, gente, a possível participação de um deputado federal nas atividades criminosas. Em resposta a essa situação vergonhosa, a Justiça Federal decidiu remeter o caso à corte, onde então Cássio Nunes Marques assume aí o controle dessa investigação polêmica que já é, para quem não sabe, uma das mais repercutidas nas redes sociais, trazendo à luz aí aquilo que o povo brasileiro sempre pediu, o fim da corrupção no nosso querido Brasil. E agora está nas mãos de Cássio Nunes Marques, ele mesmo, que veio para fazer a diferença e mostrar, meu irmão, que seja PT, seja direita, seja centro, cometeu crimes, meu irmão, o camarada tem que pagar mesmo. Esperamos que os magistrados da alta corte tomem posicionamento favorável, né, a Cássio Nunes Marques. A PF havia solicitado
a transferência da relatoria para o Flávio Dino, mas o pedido foi negado, gente. O presidente, então, da corte apoiou a decisão de Nunes Marques, afirmando que a atuação de Dino em investigar anteriores não justificava a mudança de relatoria. Assim, o caso do Rei do Lixo segue sob, agora é o Rei do Luxo, né? Segue sob a supervisão de Nunes Marques, enquanto as investigações, diz aqui o site, continuam em andamento. Ou seja, enquanto nós estamos vivenciando aí, prestes a vivenciar a mega manifestação na Avenida Paulista, meu irmão, a Polícia Federal começa aí a bater de porta em porta, chegando aí no alto escalão corrupto e pegando o meu e o seu dinheiro suado de volta, gente. Esse dinheiro, para quem não sabe, Brasil, poderia ser injetado facilmente na saúde, na educação, no crescimento econômico e por aí vai. Então não é justo que o nosso dinheiro seja tratado de uma maneira assim. Agora, a Polícia Federal chegando nesses parlamentares, o que nós esperamos é que os mesmos respondam pelos seus crimes, inclusive passam por uma investigação mais aprofundada e, por que não, sejam expulsos de seus cargos, porque como pode uma pessoa participar de esquemas de corrupção, falando no meu e no seu nome, agindo como se nada estivesse acontecendo? É isso que realmente não pode continuar acontecendo na história do Brasil. E é isso que nós pedimos encarecidamente para que o Poder Judiciário tome as medidas cabíveis e os respectivos culpados aí desse ato vergonhoso, repito aqui, parece cansativo, mas nós temos que dar ênfase, né, àquilo que é chegado aqui dentro de um jornalismo sério e independente, de que o povo brasileiro despertou. O povo brasileiro não é bobo, meus irmãos. O povo brasileiro sabe que a verdade é nua e crua e precisa de fato ser espalhada aí para que todos os brasileiros mais uma vez veja aí a atuação da malha fina da Polícia Federal, que chega agora com os 2 pés na porta, e é isso que nós vamos aqui enfatizar com vocês. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Fábio Alvarenga, nós estamos aqui neste domingão, bem antes da mega manifestação, trazendo já para vocês, para esquentar aqui o clima das notícias, 29/6/2025. É aquilo que eu falo, se você acompanha o Fábio Alvarenga há muitos anos, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e faça o seu comentário, porque através do seu comentário, outras pessoas ficarão atualizadas e saberão de fato o que está acontecendo, gente, por trás desta cortina aí sombria, escura, que ronda os porões das prefeituras do Brasil. É bilhão de reais, não é nem milhões, chega a ser mais de 1 bilhão de reais, para vocês terem uma ideia. Até a próxima oportunidade. A minha filha tem gelo lá, nem comer nada. A gente não tá xingando vocês, a gente não tá brigando, não somos pessoas de nada. Eu só tô trabalhando, aqui eu não sou nada, eu não tenho nada em casa, nada, Petrobras, pelo amor de Deus, eu tô com fome, Vem comigo porque nós estamos começando aqui os trabalhos de hoje denunciando a Petrobras do Brasil, que segundo este protesto na porta, funcionários de joelhos estão implorando por pagamento porque estão passando fome. Essas imagens estão circulando na internet, preste bem atenção. Protesto em frente à Petrobras em Macaé, né?
Lá em Macaé, funcionário implora por pagamento. Ele se ajoelha no chão e diz: eu sou trabalhador, não estamos fazendo absolutamente nada demais, só estamos aqui exigindo os nossos direitos, então Petrobras pague o nosso salário. Eu tô com fome e a minha família tá com fome, grita esse funcionário. Você vê ali carros, né, e agentes da polícia para poder fazer a segurança. Eu tô trabalhador também, eu não tenho nada de casa pra comer, a minha filha tem gelo lá, nem comer nada, a gente não tá xingando vocês, a gente não tá brigando, não tô nada, eu só tô trabalhando, aqui eu não tô nada, eu não tenho nada em casa, nada, Petrobras, pelo amor de Deus, eu tô com fome, Esse funcionário desesperado só mostra que o país da corrupção tá quebrado, que o governo Lula quebrou o Brasil, o governo Lula quebrou a Petrobras. Não é só a Petrobras estar com salários atrasados não, tá? Nós trouxemos aqui recentemente até funcionários da Polícia Federal dizendo que eles não iriam mais continuar suas operações se não fossem ressarcidos, né, dos seus gastos nas suas últimas operações e se não cobrissem, né, com o adiantamento aquilo que era direito deles receberem. Ou seja, o país do Fernando Haddad, o Haddad conseguiu quebrar o Brasil. O Haddad conseguiu quebrar o Brasil. O Haddad foi o pior prefeito que São Paulo teve. Tem uma pesquisa, não sou eu que estou dizendo não. Marco Antônio Villa, que hoje ganha para poder desconstruir o presidente Bolsonaro e a direita e para poder falar mal para poder falar bem do Lula. Como que o mundo dá voltas, hein, ô Villa? Né? Marco Antônio Vira casaca, né? Que o dinheiro não faz, né? Que coisa impressionante. Então, o Villa, o professor Villa, Reinaldo Azevedo, foram essas pessoas que nos ensinaram sobre sermos aguerridos na imprensa e a darmos a nossa opinião sem medo. E vocês ensinaram a gente que o PT quebrou o Brasil. Lembra, Reinaldo Azevedo? Foi você que falou, Reinaldo. Foi você que nos ensinou que o Lula e a política pública do PT quebrou o Brasil. Ô Vila, foi você quem... Era você quem chamava o Haddad, prefeito de São Paulo na época, de Jaiminho, fazendo apologia àquele carteiro do Chaves que vivia cansado, fadigado, trabalhava pouco, era ineficiente no trabalho, sempre reclamava, só discursava e não fazia nada daquilo que era pago para fazer. Esse era o Haddad Jaiminho. Você chamava o Haddad de Jaiminho em São Paulo e você acompanhou a história contando que o Haddad foi o pior prefeito que São Paulo já teve, que a cidade de São Paulo já teve. Algo eu quero dizer para vocês aqui. O ministro da Economia do Brasil já está fazendo funcionários da Petrobras que não devem ganhar pouco. Estamos falando da Petrobras, pô. Não devem ganhar pouco, urrar de fome e clamar para que os seus salários sejam reestabelecidos. O PT quebrou o Brasil. Eu sou Rodrigo Alvarenga, nós estamos aqui mais uma vez com você, trazendo a notícia, trazendo a informação. Vai dando o seu like, vai comentando, vai compartilhando, vai respondendo a enquete aqui no nosso chat. Aqui é muito importante que você responda também a nossa enquete e eu tenho notícia bomba para trazer para você. Uma delas, que a direita está mirando o Alexandre de Moraes e articulando o impeachment do ministro Flávio Dino no Brasil. Impeachment do ministro Flávio Dino. Essa notícia de hoje está reverberando aí no sistema e eu vou trazer para vocês aqui por que é que a direita brasileira caçou motivo aí para fazer impeachment do ministro Flávio Dino, tá? Uma outra informação que eu trago aqui agora, um comentário muito bom, que é o comentário
do nosso querido Deltan Dallagnol. Gilmar Mendes agora é oficial. Gilmar Mendes será investigado em Portugal. Preste muito atenção, você que está chegando aqui. Eu trouxe isso aqui no nosso conteúdo aqui, agora há pouco aqui no canal, na nossa última live. Mas agora eu trago novas informações. Gilmar Mendes será investigado em Portugal. E eu trago os detalhes para você e o comentário de Deltan Dallagnol aqui no canal. Vamos ouvir, vamos lá, vamos acompanhar. O ministro Gilmar Mendes vai ser investigado e o grito entalado na nossa garganta é: perdeu, mané, perdeu, mané. O ministro Gilmar Mendes vai ser investigado em Portugal. Eu vou mostrar para você agora duas coisas. Primeiro, qual foi o anúncio feito por um dos maiores líderes da direita portuguesa sobre uma nova investigação mirando agora o ministro Gilmar Mendes? E, em segundo lugar, como que essa investigação pode piorar ainda mais a situação do Supremo no exterior, ainda mais agora com o Gilmar Palusa se aproximando. Será que o Gilmar Palusa ele vai ter que mudar de endereço? Bora então direto agora para o primeiro ponto, com o anúncio de André Ventura, que é o presidente do Chega, que é simplesmente a maior força política da oposição lá no parlamento português. E alcançou, aliás, o segundo lugar nas últimas eleições, ficando à frente dos socialistas, com 60 assentos na Assembleia Legislativa de Portugal. Muito bom. O Chega, lá em Portugal, só ficou atrás do partido do próprio governo, que é o Aliança Democrática. E o que foi que o André Ventura disse, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui que eu vou jogar aqui na tela para você ver aí o post dele. Acompanhe comigo, ó. Ele disse: depois de milhares de denúncias recebidas, o Chega irá fazer uma investigação própria à influência, ou sobre a influência, o patrimônio e a rede de interesses do ministro do STF, Gilmar Mendes, em Portugal. Todos sabemos que o governo Lula e os seus amigos tiveram e ainda tem em Portugal um lote grande de amigos que lhes aparam os golpes, mesmo tendo em conta a ditadura em que o Brasil está a se tornar. Esse tempo, no que depender do Chega, acabou. Chega de tempo de ditadura no Brasil, diz o Chega. E ó, bravo, bravo André Ventura, sensacional, espetáculo. Mais um guerreiro se juntando à luta dos brasileiros pelas nossas liberdades. E quem deve estar em absoluto desespero com essa notícia, o que corresponde à nossa alegria, é o ministro Gilmar Mendes, que notoriamente tem casa em Portugal, vive parte do ano por lá e organiza todos os anos a sua orgia jurídica, a sua farra jurídica, o tal de Fórum de Lisboa, mais conhecido popularmente como Gilmar Palusa. Se você ficou feliz com essa notícia, senta o dedo aí no like com força e pensa aqui comigo. Vocês conseguem imaginar a cabeça do ministro Gilmar Mendes nesse momento? Tentando pensar em saídas, em soluções, em como que ele vai resolver esse problemão que ele acabou de arrumar para ele. Esse baita BO. pensa assim, já sei. Eu vou mandar o Alexandre de Moraes abrir um inquérito contra esse André Ventura. Só que aí o ministro se lembra que o André Ventura não é o político brasileiro e que ele não pode fazer nada. Exatamente. Nada contra ele. Consegue imaginar aí a mente do Gilmar nesse momento, atordoada, sem saber o que fazer depois da constatação de que ele não tem como intimidar o André Ventura? Vocês entenderam, gente, que coisa interessante? Se é um político brasileiro, suponhamos que é um político brasileiro que tivesse tocado nessa coisa estranha chamada Gilmar Palusa. Não tem esse nome, né? Mas a turma brinca, Gilmar Palusa, a festa do Gilmar Mendes, né? E que estranhamente participam desta festa empresários que têm ações no Supremo Tribunal Federal. Empresários que estão sendo processados e seus processos estão lá na última instância agora para serem resolvidos. Aí esses empresários recebem convites para participar desse evento do Gilmar Mendes, dessa festa do Gilmar Mendes em Portugal. Aí um parlamentar brasileiro, vamos supor eu aqui, um parlamentar brasileiro, hipoteticamente, né, o senador Rodrigo Alvarenga vai agora investigar essa festa do Gilmar Mendes fora do Brasil, que inclusive participam dela pessoas, empresários processados com BOs na justiça, onde seus processos estão tramitando
na última instância, né, na terceira instância, que é o Supremo Tribunal Federal do Brasil, e nós queremos saber, né, por que é que cargas d'água, e queremos saber o verdadeiro conceito dessas festas fora no Brasil. Queremos saber do patrimônio, levantar o patrimônio, como é que você conseguiu tamanho patrimônio, né, em Portugal, como é que, afinal de contas, você é um funcionário público e deve respostas ao povo brasileiro. Pronto, o Supremo Tribunal Federal mandaria abrir um inquérito para investigar o senador Rodrigo Alvarenga. É ou não é? Aí o ministro pode pensar assim, não sei, viu? Eu vou ligar pro presidente Lula e mandar o governo botar pressão aí nesse rapaz. E aí o ministro Gilmar Mendes se dá conta de novo. Não dá para fazer nada, a gente não tá falando aqui do bananil, do governo bananeiro do Brasil, do presidente Lula. Exatamente. A gente tá falando sim de outro governo, de outro país, de Portugal. Isso deve estar deixando o Gilmar louco. E agora fica a pergunta, o Gilmar e o restante dos ministros do STF vão dizer que essa investigação do Chega contra ele é um ataque à soberania do Brasil? É um ataque à nossa democracia, às nossas instituições, hein? O que você acha? Vão colocar o Itamaraty, o governo do Lula, para resolver um problema que é pessoal do ministro? Vão lembrar que no começo do inquérito do fim do mundo, lá em 2019, o STF mandou pararem as investigações da Receita Federal contra os ministros do STF e as suas famílias no Brasil. Preste atenção nisso aí. Tremendo de um absurdo, totalmente ilegal. Mas, mandou o que fazer parar agora que a investigação vai correr em Portugal, hein? Agora, bora comigo para o segundo ponto, para a gente entender como que isso piora ainda mais a situação do STF no exterior. Gente, é o seguinte, o STF já tem problema com os Estados Unidos, com as ameaças concretas de punições aos ministros, já tem problemas com a Espanha, que considera que o STF promove perseguições políticas a brasileiros como Oswaldo Eustáquio, e agora pode arrumar também um problemão com Portugal. Por que vocês acham que essa investigação... Vai contando aí na lista, gente. São 3 países. Estados Unidos, Portugal, né? Estados Unidos, Espanha e agora mais um país, Portugal. E se de fato a Itália tivesse levado em consideração a cidadania italiana de Carla Zambelli, poderíamos também contar com a Itália, né? Mas lamentavelmente a Itália não se posicionou em relação a isso. A ação do Chega sobre os negócios do Gilmar vai revelar, hein? Lembrando que o Gilmar Palusa, aquela orgia jurídica do Gilmar em Lisboa, não é nada mais, nada menos do que uma oportunidade descarada de juntar ministros do STF, políticos e empresários longe dos olhos do povo brasileiro, exatamente, de qualquer fiscalização e transparência, para conversarem lá e fazerem acordos de bastidores que acontecem no escurinho. Isso é nada mais, nada menos, traduzindo aí para um português bem claro, gente. Isso aí é bandidagem. Isso daí é um crime, assim, nojento, né? Ou seja, uma festa onde reúne juristas, ministros, empresários processados e com BOs aí gigantesco no Supremo Tribunal Federal. É ou não é? Advogados para uma festa longe do Brasil, em Portugal, uma festa fechada, aonde não entra imprensa, aonde não há fiscalização, aonde o que é se falado ali em território internacional eles não têm compromisso nenhum com o Brasil, aonde pode se falar abertamente tudo que pode ser feito, né, nos acordões de bastidores da justiça aqui no Brasil. Ou seja, para mim, essa é a mais podre, o que o Deltan Dallagnol está dizendo aqui para mim, é a mais podre, né, ou o mais podre exemplo da corrupção do colarinho branco nesse país, né? Para mim não tem diferença, né? Essa turma que se reúne para poder fechar acordão de bastidores no âmbito da justiça brasileira, para poder salvaguardar criminosos, em troca do quê, hein? Em troca do quê, hein, Gilmar Mendes? É de graça? É só porque o senhor gosta de reunir os seus amigos? Ou teria algo mais envolvido nisso? Olha o tamanho da importância da investigação do partido Chega em cima do Gilmar Mendes nessa festa em Portugal. Curinho, sem que ninguém veja. Tudo é claro,
tudo, é claro, regado ao bom vinho do Porto e a um bom bacalhau. Ou seja, é uma oportunidade descarada de lobby de empresários junto a políticos e ministros do STF, sendo que muitos desses empresários ou estão enrolados na justiça, inclusive envolvidos em casos de corrupção, ou têm processos do seu interesse perante o Supremo. Ah, mas tudo indica que, se depender da direita portuguesa, isso vai chegar a um fim, isso vai acabar. Deus. E nós, brasileiros de bem, só queremos uma coisa, que acabe e que acabe logo. Muito bom, que acabe e que acabe logo. Isso é vergonhoso, né, que nós estamos acompanhando. Então tá aí. Se de fato confirmado isso daí, né, você já imaginou que escândalo, né, que seria em Portugal? Porque aqui no Brasil, aqui não seria escândalo nenhum, né? Aqui escândalo é você ter um canal no YouTube e criticar o governo. Isso é escândalo. Ataque ao Estado Democrático de Direito. Isso não pode, né? Agora, uma festa dessa, nesses moldes que o Deltan Dallagnol trouxe aqui para nós, absolutamente ninguém chama de escândalo, né? O que é uma vergonha. Olha, vai dando o seu like, ele é muito importante. Comenta e compartilha. Afinal de contas, nós estamos trazendo aqui detalhes importantíssimos, né? De tudo que está rolando no Brasil, inclusive esta informação que acaba de ser publicada, aonde Alexandre de Moraes está sendo vítima de uma articulação da direita e também o Flávio Dino, por uma questão que nós vamos entender agora aqui, tá? Estão falando até em impeachment. As conversas ganharam força nas últimas semanas. Parte dos congressistas está demonstrando forte insatisfação com a postura do ministro maranhense, ou seja, do ministro Flávio Dino, né? Vocês colocaram ele lá, né? Vocês colocaram ele lá na sabatina, vocês sabiam que ele era autoritário, vocês já sabiam que ele estava escondendo as imagens do dia 8 de janeiro, vocês já sabiam que ele agia com autoritarismo em cima das redes sociais. Então, não sei o que está todo mundo também do Congresso Nacional assustado, né? Se for só a galera da direita, eu até entendo, né? Mas ele passou. O ministro Flávio Dino passou na sua sabatina para ser ministro do Supremo Tribunal Federal e todo mundo sabia que ele era extremista comunista. A essência do comunista é o autoritarismo. A pressão contra o Supremo Tribunal Federal cresceu no campo da direita e não mira apenas Alexandre de Moraes. Parlamentares aliados de Jair Bolsonaro estão articulando nos bastidores um movimento para incluir Flávio Dino na lista de ministros que podem enfrentar um pedido de impeachment. Conversas ganharam força nas últimas semanas, onde parte do Congresso estava demonstrando forte insatisfação com a postura de Dino no debate sobre emendas parlamentares. O ministro se transformou em uma das vozes mais incisivas no STF na defesa de maior transparência na distribuição de recursos. Na agenda desta semana, Dino promove uma audiência pública sobre a obrigatoriedade e a clareza na execução das emendas. No início de junho, ele provocou ainda mais tensão no Congresso ao exigir explicações sobre as chamadas emendas de comissão parlamentares e também sobre repasses do Ministério da Saúde. Apesar de Alexandre de Moraes continuar no alvo preferencial ao relatar os processos que envolvem Bolsonaro, outros nomes também já entraram na mira. Aliados de Bolsonaro veem nesse embate uma chance estratégica que aposta, e a aposta desse grupo é transformar o desconforto de parlamentares em combustível para construir um discurso capaz de sustentar o processo de impeachment contra Flávio Dino. O plano do ex-presidente também pesa pela composição do Senado. A meta do PL em 2026 é eleger uma maioria robusta na casa que possui prerrogativa de conduzir processos contra ministros do Supremo Tribunal Federal.
apesar de Alexandre de Moraes continuar como alvo preferencial e relatar os processos que envolvem Alexandre de Moraes, outros nomes já entram na mira, conforme revelou o Globo. Parte da direita ligada ao Centrão pressiona para que Flávio Dino também seja alvo, principalmente pelas cobranças que ele impôs em relação à transparência nas emendas parlamentares, que sim, transparência na emenda parlamentar, que para mim é a maior prova de que o Congresso Nacional pode ser comprado, basta saber jogar, e o Lula sabe jogar muito bem com isso, mas incomoda muito mais a esquerda do que a direita. É fácil entender essa matéria nesse sentido. Ela incomoda muito mais a esquerda do que a direita, porque se tem alguém que não quer dar satisfação para ninguém do que foi feito com o dinheiro do público, do povo, né? Qual o destino, para quem mandou, por que é que pegou, qual a motivação, porcentagem e tudo mais, é a esquerda. Então, isso seria uma forma de pressionar e colocar o nome do Flávio Dino para ser alvo, né, de um inquérito, de um impeachment, além do nome do ministro Alexandre de Moraes, porque de certa forma também estariam desgostosos, né, com essa forma incisiva do Flávio Dino de agir em relação às emendas parlamentares, os deputados de esquerda. Não é mole, hein? Segura o Brasil, mesmo. Segura na cadeira porque o Brasil está chacoalhando. Segura na cadeira porque o Brasil está tremendo. Segura no Brasil na cadeira porque o Brasil vive uma verdadeira montanha-russa. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro!